E falar de Maria é uma coisa muito difícil. Ao mesmo tempo, uma pessoa tão singela, tão cálida, pura, simples como ela é. Nós não vamos aqui abordar a sua história. Falar da história dela, isso vai ficar para uma outra vez. Demanda uma pesquisa muito mais profunda para estar falando dela, das suas origens, né? Da concepção do Cristo e várias outras coisas. Mas hoje nós vamos trazer a figura de Maria, com a graça da espiritualidade, com o auxílio dos bons amigos espirituais e de todos vocês aqui encarnados, né? Já agradecendo pela oportunidade que nos dão neste momento, lembrar Maria como a mãe educadora, como aquela que encaminha o seu rebento, porque sabe que ele tem uma diretriz, ele tem uma tarefa, ele tem um trabalho. E dentro desse trabalho, né, ela foi escolhida. Então, amigos, nós falaremos hoje sobre Maria, a maior educadora da história. Onde foi que nós arrumamos esse título e nós embasamos essa fala? Nós embasamos essa fala hoje em uma mensagem, né, em um capítulo do livro de Augusto Cury, que tem o mesmo, é um livro que se chama Maria, a maior educadora da humanidade. Então, Maria, né, ele fez essa pesquisa aí, e dentro dessa pesquisa ele é psicanalista, né, e é um grande pesquisador, já há mais de 20 anos, traça pesquisa sobre Jesus, sobre os feitos do Cristo, as características dele, né, e fez, de acordo, né, com a sua pesquisa, os 10 princípios que a Maria se utilizou para educar o menino Jesus. Olha só. E aí nós vamos ver, muitas vezes a gente faz isso intuitivamente também. Porque nós também não estamos isolados e nem criando nossos filhos sozinhos. Né? Existem vários espíritos que coordenam, que comandam essa tarefa educativa nos lares, porque o lar, ele é a célula da sociedade. Então tudo principia ali no lar, entre 4 paredes, seja num palacete ou num barraquinho. Há 2 figuras cuidando de alguém, de um rebento, e ele precisa ser educado, espiritualizado e direcionado para o bem. Porque todos nós temos um propósito. E esse propósito é de evoluir. Nós somos criados para crescer e evoluir. E Deus, Jesus e nem os espíritos do bem violentam a consciência de ninguém. Cada um endurece no seu tempo. Não é? Então, dentro da fala do Augusto, nós vamos ver agora quais os princípios que Maria se utilizou para educar o menino Jesus. Lembrando que Maria, ela foi a eleita, a escolhida, né, no meio de várias outras do mesmo quilate espiritual, selecionadas, né, passando pela triagem para cumprir os desígnios do Pai Maior, que era viabilizar a corporificação de Jesus aqui na Terra, cuidar dele, amparar, proteger, encaminhar até determinada idade. Todos os espíritos que reencarnam na Terra, evoluídos, né, ou involuídos, passam por esse processo, certo? Embora ele pode estar num patamar igual ao dela ou superior ao dela, não é? Mas foi um espírito que reuniu todas as condições para esse mistério, para essa tarefa
aqui, tá? Então, meus amigos, vamos falar sobre ser educador. Educador. Segundo Paulo Freire, o grande educador brasileiro, o educador é aquele que educa a dor. Educador. Eu não sei se vocês sabem, aprender dói. É muito difícil, é muito custoso. Às vezes a gente chora. Tenta, não consigo, tem que tentar várias vezes, inúmeras vezes, uma persistência enorme. A gente quase chega à desistência, principalmente se nós temos limitações a vencer. Dói. Né? E dói também aprender do lado espiritual. Né? A balizar em nós as virtudes que nós já temos e deixar com que essas virtudes cresçam, floresçam, frutifiquem em maior escala do que o nosso passado doloroso, escabroso, né? Ou seja, deixar com que as nossas personas realmente sejam sublimadas pelo que nós aprendemos nessa caminhada, não é uma tarefa fácil. Então, quem que é o melhor educador? Segundo ele quem? Augusto Cury, não é aquele que controla alguém. Ó, você tem que aprender assim, ó, desse jeito. Você, não, tá errado. Você não fez do jeito que eu estou te ensinando. O certo é do jeito que eu estou te ensinando. Quando a gente faz isso com o aluno, nós estamos podando nele, tá? Toda a sua criatividade, impedindo que ele se expanda, que ele pense, que ele cresça por ele. Então, nós precisamos, né, caminhar junto daquele que nós estamos ensinando. Na escola, em casa, com o filho, com o neto, com o sobrinho, que a gente às vezes cria, ajuda a criar, cuida, com o filho de alguém que nós tomamos conta. É um ser humano, certo? Então, quem é o melhor educador? Não é quem controla, mas é aquele que liberta. Não é? A gente pode às vezes até apontar para algum. Né? Rubem Alves diz, olha, e a criança volta os olhos, os seus olhos brilham. Os pequenos têm sede de aprender, os olhos brilham. Qualquer coisa, a mínima coisa chama atenção, eles querem aprender tudo. Infelizmente, muitas vezes a gente mata essa fase nos nossos filhos, nos alunos, né? Impedindo eles dessa libertação que eles têm. Então, o melhor educador não é só o que aponta os erros, mas que os previne. Você pode até prevenir, olha, se você caminhar por este caminho, você pode encontrar esses dissabores. Não é? Mas, se você só aponta um caminho e não conta por que ele não pode trilhar por aquele outro, nós estamos educando. Nós não estamos educando. Por isso que a nossa tarefa, sempre com os nossos filhos, os netos, é estar sempre falando, aproveitando as oportunidades, contando as nossas experiências, né? Para que eles vejam também. Então vamos lá. O melhor educador não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir em cima do comportamento a vida. Não adianta você falar, tá vendo? Esse caminho que você escolheu, já te falei que você ia quebrar a cara. Você caiu, tá vendo? Foi lá, quebrou a cara. Aí você tá vendo? Então só lenhando, né? Por que não sentar com a pessoa e ter uma outra conversa nesse seguinte estilo? O que foi que você aprendeu com essa experiência sua? Deixa a pessoa falar. O que você entendeu? O que você aprendeu? Qual foi a lição que você tirou disso? Você acha que valeu a pena? O que valeu a pena? Porque alguma coisa você vai aproveitar disso.
Até dos erros a gente tira aprendizado, né? A gente não tem obrigação de errar sempre para poder aprender a forma certa, não é, gente? Então, caros amigos, o educador não é o que enxerga o que é tangível aos olhos, mas que vê o invisível também, né? Muitas vezes, nosso filho, a nossa criança de 5 anos, 4, 5 anos, nos faz uma pergunta que aquilo está assim, um ano luz na frente do que a idade dele permite ele estar fazendo aquela pergunta. Eu já fui pego por perguntas lá em casa que eu tremi nas bases, né? Porque ele já está vendo lá na frente, ele já traz experiência. Nenhuma criança, ninguém é uma tábua rasa. Nós trazemos as experiências do passado. Nós precisamos de considerar isso quando estamos diante de qualquer criança, diante dos nossos filhos. Eu sou autoridade, o que eu mando, você cala, você obedece. Isso não vai funcionar de jeito nenhum. Só vai dar mais problema. Entende? Então, é assim. E olha, exemplo é a melhor forma de educar, no exemplo. Falar também. Mas se a gente fala igual uma matraca e faz tudo diferente, não vai resolver muito a questão. Tá certo? Então, assim, nós que estamos na madureza já, temos as experiências dos nossos pais, pai e mãe, que falavam coisas e tinham comportamentos que hoje a gente de jeito nenhum quer reproduzir com os filhos da gente, e nem com os netos. Mas cada um dá o que tem. Era o que eles tinham naquele momento. Eram as experiências que eles escolheram nas suas próprias casas, com os seus familiares, com os seus pais. Nada de julgar, comparar. Refletir entre uma coisa e outra para a gente não reproduzir erros, para a gente ir se melhorando cada vez mais. E jamais ficar apontando dedos para as pessoas os seus erros, não. Então, o melhor educador não é o que desiste facilmente, mas o que estimula sempre a começar de novo. Não, vou lavar as mãos igual com os Pilatos com esse filho. Não adianta. Eu já esgotei todos os argumentos. Não resolve mais. Vou largar, vou abandonar. E se Deus e Jesus fizessem conosco? Se os Espíritos virassem as costas, os bons, os nossos guias espirituais virassem as costas para nós e dissessem assim, não, esse aí não tem jeito mais não. Não tem recurso com ele mais. Ia dar o que ruim. seria de nós? Ia dar ruim. O que seria? Era muito ruim, não é? Então, nós não podemos desistir de forma alguma. Precisamos sempre estimular as pessoas para que elas não desistam. Hoje, uma pessoa que é meu amigo no Facebook, né? Eu conheço? Não, mas é meu amigo lá, sei que é amizade dele, né? Tal. Com vontade de acabar com essa vida que não vale a pena com as minhas próprias mãos. Ô, meu amigo, faz isso não. Faz isso não. Aí escrevi um bilhetinho, estimulei ele lá, né? O nome já vai para o grupo, caderno de oração, já vai para as vibrações. Então, há momentos difíceis na vida de todo mundo. E é preciso que a gente esteja preparado para falar alguma coisa que não vai piorar a situação. A gente precisa levar lá coisas de encorajamento e de elucidação. Certo? De elucidar. Foi isso que eu fiz lá. Não é? Então, meus amadinhos, o excelente educador é aquele que abraça quando todos rejeitam. Quando todo mundo está rejeitando, porque é fácil. Você tem 5 filhos, 4 deslancha, estuda, desenvolve, forma, consegue as coisas, mas você vai ter alguém lá na sua casa, ou um neto, ou um sobrinho, ou seu aluno na escola, que ele vai precisar de um tempo maior, vai precisar de muito mais carinho, é ou não é?
Então, abraçar quando todos rejeitam. Anima quando todos condenam, tá? E aplaude os que jamais subiram no pódio. Né? Então, nós precisamos, meus amigos, de correr com essa reflexão aí. Maria, ela era aparentemente frágil, muito jovem e aparentemente inexperiente para aqueles tempos. Mas se vocês lerem aquele livro do João Nunes Maia, Maria de Nazaré, vocês vão ver que espetáculo, que espírito extraordinário, que aos 7 anos de idade debatia com os doutores da lei lá na igreja, no tempo onde ela foi encaminhada para lá. Eles deram um jeito de tirar ela e mandar embora rapidinho, porque ela chamava eles, na verdade, na responsabilidade. Então, ela nem era rica, nem pertencia a nenhuma linhagem de alta classe. Maria vivia sua vida, né, como se fosse num risco constante. Imaginem vocês como as trevas estavam rebeldes, revoltadas e manipulavam contra os propósitos de Jesus aqui na Terra. Então, ela estava sempre passando por problemas. Ao aceitar ser mãe de Jesus, a sua vida passou a ser um palco de surpresa. Ela não tinha medo de falhar. Ela não teve medo. Não era super protetora. E ela entendia que quem vence sem riscos sobe o pódio sem louvor. Então ela desafiava. Esse é o primeiro princípio que ela usou para criar Jesus. Tá? Você vai viver um tempo, vai correr riscos. Nós estamos correndo risco, a nossa história foi assim, né? Mas nós só vamos vencer se realmente nós encararmos os riscos. Só assim nós nos fortaleceremos. Senão nós vamos sempre querer fugir da raia e não vamos firmar nossa personalidade, não vamos amadurecer, não vamos nos tornar fortes. Então a Maria era rápida em agradecer e era corajosa em agir. Enfrentava dificuldades sem reclamar. Nunca foi reclamar para o José, não é? Fecha aquela caixa de diálogo lá, está atrapalhando a leitura, por favor. Eita, acho que... Isso, obrigado. Ela nunca foi reclamar qualquer coisa para José, da vida dura que tinha. Imagine a vida dura que era. Primeiro que as casas eram aquelas pedras, para poder começar, né? Ela agradecia as dificuldades, mas o seu agradecimento não era conformista. Ela estava sempre em ação, sempre motivando Jesus e sempre fazendo o melhor para vencer os desafios daquela época lá. Aceitava os fatos que ela não podia mudar. Então, houve coisas que ela não gostaria de ver seu filho sacrificado, mas ela teve que aceitar os fatos, certo? Então, meus amigos, Maria não era especial porque ela foi escolhida, mas ela foi escolhida justamente porque ela era um espírito especial, tá? Ensinar ao seu filho a não ter medo da vida. Esse aí é o segundo princípio. A gente precisa ensinar os filhos a não ter medo da vida. Vai ter dificuldade? Vai doer? Vai ter medo? Mas vai com medo mesmo. Enfrenta. Você não tem nada. Você está ótimo, você está saudável. Vai, confie em você. Você tem potencial, você tem capacidade para poder fazer. Vai lá em frente. Você não vai fazer perfeito a primeira vez, mas vai. E Maria dava liberdade para Jesus, não é? Ensinava ele a não ter medo da vida. Ela usava a intuição e não o manual de instrução para educar Jesus. Ô, bênção, hein? Hã? Ô, bênção, hein? Tá vendo? Então, ela não tinha manual de instrução. Lógico que ele era um espírito já evoluído.
certo? E ela também não era involuída, ela era um espírito no mesmo patamar, da mesma envergadura, sim, né? Mas ela usava, acreditava na intuição dela, porque a gente sabe que através da intuição é o canal que nós temos com o mais alto, né? Com o ser superior que nos criou e que tudo faz para que nós sejamos felizes. Então ele enxergava com os olhos do coração. Já enxergava nele as coisas boas, a bondade. Gostava de conversar com pessoas do caminho, com velhos, ajudar. Ela sabia que ele trazia, né, já em seus modos, um comportamento diferente das crianças da sua idade. E ela não travou, ela não cerceou, ela deixou correr livre. Então a intuição é a capacidade de ver sobre vários ângulos um mesmo fenômeno, tá? E o melhor educador não é o que enxerga o que é tangível aos olhos, mas é o que é também invisível. A Maria se preocupava em ensinar ao filho a desenvolver a intuição diante da situação tensa. Eu tenho uma filha extremamente ansiosa, muito mais do que eu. Eu também sou. Todo mundo tem ansiedade boa e ruim, mas às vezes aquela que não é muito legal, ela supera qualquer outra, não é? Isso é normal de algumas situações. Então, olha, você vai passar pelas provas da vida e de repente você vai ter que lutar com isso aí a vida toda. Então se prepara, seja forte. Busca oração. Quantas vezes já orou hoje? Quantas vezes já orou? Busca proteção do seu anjo da guarda. Pede Jesus para te fortalecer. Lembra dos exemplos de Jesus? Lembra de outros companheiros mais experientes espiritualmente falando? Nos deixa o exemplo. Leia uma mensagem, desvia seu pensamento, não deixa o passarinho fazer ninho na sua cabeça, não. Sentar pode até sentar de vez em quando, mas fazer ninho não. Então é mais ou menos por aí, não é? É ensinar o filho a desenvolver a intuição, não é? Isso aí tudo aconteceu lá com Jesus. Ela educava Jesus para servir a sociedade e não para ser servido por ela. A gente faz o contrário. A gente quer educar o nosso filho para ser melhor do que os outros, não para ser o melhor naquilo que ele tem que desenvolver. A gente quer dar tudo, estimular tudo, que ele saiba tudo, que ele faça tudo e que ele tenha o melhor cargo, que ele esteja nos primeiros lugares e que assim. Né? Nós não educamos os nossos filhos também para servir a sociedade. Porque quando nós educamos só para ganhar e ocupar os melhores lugares, esse indivíduo vai pensar somente nele. E muitas vezes ele deixa de fazer para a sociedade, né, que ele desenvolveu esse sentimento de pertencimento, né, que os outros têm e que ele também tem. E que ele precisa de também ter os cuidados e ajudar, né, a sociedade. Ele está lá para servir e não para ser servido. Né? Então Maria entendia que a educação mais inteligente é aquela que gera compromisso social. Se nós educássemos o cidadão dentro de casa, para ele entender que tudo que tem emprestado, que ele tem que prestar conta de tudo, e que dele é somente aquilo que ele conquistou, e que o limite dele termina quando começa o espaço do outro, nós não teríamos aí tantas pendências sociais, tanta fome, miséria, crime e todo tipo de coisa ruim que tem aí. Então, ela entendia que essa educação mais inteligente é que gera compromissos sociais. E a mais insana da educação ela vai gerar parasitas sociais, que só vai extorquir e retirar o tempo todo. Ela compreendia que o projeto de Deus não era um projeto judeu, mas para toda a humanidade. Olha a cabeça dela. O projeto de Deus não era para o povo judeu só. Não, é para todo mundo.
Judeu, não judeu, gentil, todo mundo. Para o mundo inteiro, para toda a humanidade. Nós precisamos de pensar isso aqui, ó. Nossas crianças também precisam de pensar. Nós, muitas vezes, reproduzimos coisas nas nossas falas, nos trejeitos, nos comportamentos que ferem outras pessoas, que humilham outras pessoas. Certo? Nós temos um preconceito enraizado, estrutural. E a gente viu isso a vida inteira e reproduz e acha que é normal. Então, a partir daquele pensamento lá que Deus não era um projeto judeu, mas de toda a humanidade, ela começou a educar Jesus não apenas para a sociedade local, daquele espaço. E nem só para Israel, mas para todos os povos. Para todos os povos. Estava sempre com Jesus ao seu lado, deixando com que ele falasse nas pregações. Jesus tinha tanta liberdade que um dia, na Páscoa lá, ele era criança, ele sumiu no meio da multidão, ela foi encontrar horas depois, fazendo sabatina lá com os doutores da lei. Com 9 anos. 9 anos, né? Então, veja bem, ele tinha liberdade. Se ele fosse um cativo, estava aqui, ó, no punho. Punha até uma correntinha, né? Então, meus amigos, Maria, ela entendia que era preciso permitir uma educação que gerasse prazer em servir e deleite na solidariedade. A humanidade está precisando muito aprender isso aqui, meu amor. A gente só vai ser feliz quando fizer o outro feliz, desinteressadamente. E parar de barganhar sentimentos e coisas com as pessoas. Interesses, né? Interesses. Quando a gente alimentar nossos interesses, eles estiverem na frente e o outro não, nós não vamos ser felizes, não, viu? Era necessário educar para estimular compromisso com a espécie humana, olha lá, para amá-la ardentemente, essa espécie humana, independente da cultura, da religião ou da língua. Quem educa seu filho para isso? Só Maria. Então nós estamos precisando de rever que nós estamos, né? Quarto princípio: educar para contribuir com a sociedade, para ajudá-la, para protegê-la e para preservá-la. A gente quer deixar o filho estruturado, quer deixar a herança para o filho, quer deixar ele bem empregado, ganhando bem, né? Mas nós estamos nos preocupando em deixar filhos melhores para a humanidade? Filhos que vão respeitar o ambiente, o meio ambiente, as pessoas que estão no ambiente. É essa pergunta que a gente precisa de estar fazendo ali. Né? E se a gente for colocar para reflexão o que está, nós vamos entender rapidinho que a gente não está fazendo a tarefa de casa direitinho. Né? Ajudar esta sociedade, proteger a sociedade e preservar a sociedade. Não vou nem alongar nisso, só esse item nós íamos falar a noite inteira dele. Então Maria transformava as informações em sabedoria, tá? A tolerância e a generosidade eram suas marcas. Ela era extremamente tolerante, né, e generosa, viu, gente? Maria era. Para Maria, Deus era muito maior que a religião. Por que batia de frente com aquela época? Porque aqueles que lá estavam diante, né, do pensamento religioso se consideravam os morais. Ela não via isso, não. Ela via que Deus estava sempre acima de tudo e de todos, né? Muito maior do que a religião. Ela queria ter uma espiritualidade inteligente e não subserviente, obediente, né? Vaquinha de presépio, que concorda com tudo. Não, nós precisamos questionar as coisas. Sem questionamento, não aprende, não tem aprendizado. Eis aí a filosofia. As perguntas são que geram, muito mais do que as respostas, são
que gera as reflexões e o progresso, né? Então, Maria, o objetivo dela era criar um ser humano sem fronteiras. Onde você estiver, todos são seus irmãos, filhos de Deus, digno de respeito. Não é? Como diz a moçada aí, né? Pois é. Né? Um ser humano universal, gente, que abraçou os diferentes, que correu risco por pessoas que viviam à margem da sociedade, que era criticado o tempo todo, condenado por sentar com este ou aquele, por aceitar prostitutas, cobradores de impostos, por estar no meio dos leprosos, das pessoas coxas, dos cegos, dos paralíticos. Quem que é que queria? Qual religioso da época que queria? Queria fazer de conta que eles não existiam mesmo. Não é? Então, Maria, ela teve toda essa percepção aí. Não é? Muitos queriam ter uma espiritualidade obediente, mas a Maria tinha sonhos mais altos. Queria uma espiritualidade inteligente. Espiritualidade inteligente é essa que a gente acabou de falar. Algo que transcende de tudo aquilo que está fazendo base naquele patamar mais inferior, menos amadurecido, né? Então, Jesus abraçou os diferentes, correu risco, né? Trouxe para perto de si, curou as enfermidades, os coxos, né? E olha, quando ele curava, ele não condenava, não. Ele só dizia, lembra, não é só apontar, mas ele refletia, vai e procure não cometer mais esse tipo de coisa. Né? Então ele se apaixonou dramaticamente pela sociedade. Jesus é um apaixonado pela sociedade. Quinto princípio que Maria se utilizou para educar o menino Jesus foi criar um ser humano sem fronteiras, universal. Ela estimulava a proteção da emoção. Gente, quanto que nós estamos enfermos, desequilibrados emocionalmente. Basta alguém falar uma frase que nos contraria, que a gente perde a estrutura e a compostura na hora. A gente cai na baixaria. Perde a estribeira, como se dizia. Perde as estribeiras. Nós estamos extremamente intolerantes. Intolerantes com tudo e com todos. Tá? Com tudo e com todos. Maria, nós nos preocupamos com a violência social, com o índice de assassinatos, é ou não é? De estupros, de ataques terroristas, sequestro, pedofilia. Como que nós estamos precisando de combater isso aqui na sociedade? Sem dó e nem piedade. Certo? Combater. Não é odiar, não é perseguir e não é matar. Combater, existe várias formas de combate. É não fechar os olhos, fazer de conta que não existe. Certo? Ser conivente com isso. E nem ter atitudes de barbarismo. Nós já devemos ter passado essa fase. Né? Olha, mas quem que é que está se preocupado com a violência psíquica? Esses que cometem tudo isso aqui foram crianças um dia que saíram da barriga, teve um pai, teve uma mãe, teve demais familiares. Ele foi educado, orientado. De que forma? O que aconteceu nesse caminhar para que esse indivíduo adoecesse psiquicamente? Algo aconteceu. Juntando-se as experiências que ele já traz, os maus hábitos do passado, as personas eivadas de egoísmo, de ambição e de tudo desenfreado, desequilibrado, mas ele reencarnou para ser reeducado. O que aconteceu? O que aconteceu? Né? Então nós precisamos nos preocupar com isso aqui também. Precisamos nos preocupar com isso, sim, mas e com a saúde psíquica, com essa violência psíquica que está acontecendo. E muitas vezes nós praticamos essa violência psíquica com as pessoas, das formas mais veladas.
Se desse tempo, nós ia destrinchar aqui, tá? Olha, a vida é um show, mas sem proteção emocional, ela pode ser um espetáculo de terror. Certo? É isso aí. Pessoas ansiosas tendem a ter pensamentos negativos o tempo todo. Sempre ela pensa que vai acontecer uma tragédia, algo ruim, se o filho vai viajar, o avião vai cair, alguém vai bater, o telefone vai tocar, você vai. Aí você já imagina o velório, você chorando, você sofrendo, aquela coisa toda, aquele drama. Gente, você já viu armado, né? Entende? Por que nós precisamos de proteção emocional? O que nós precisamos fazer? Ah, você vai fazer viagem? Vai com Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Vem cá, vamos fazer uma oração aqui. Ore, abre o olho, fique esperto lá em casa. Quando um vai numa boate, numa festa, ou vai viajar, tem um sermãozinho. Eu sei que você já sabe, mas eu sou mãe e eu tenho que cumprir esse papel. Então, espera aí. Aí eles... Tá, mãe, tá bom, o senhor já falou, eu já sei disso. Então, não esquece não, entendeu? Então, o papel da gente que educa é chato, às vezes. E nós não estamos aqui para agradar também não. Se a gente for agradar o tempo todo, não vai educar. Então, não é? Então, os melhores professores não são os bonzinhos permissivos, não. Viu? Vamos ficar espertos com isso aí. Então, meus amados, o problema não é ser golpeado pela angústia. Golpeado pela angústia, pela decepção, pela dor, pelo sofrimento. Nós vamos o tempo todo. Mas o que a gente vai fazer com essa angústia? Nós vamos tirar a lição dela? Vamos sair dela mais fortalecido? Ou nós vamos usar ela de bengala para ficar choramingando a vida inteira e não fazer mais nada? Então, aí, né? Maria teve que sofrer com maturidade para ensinar com profundidade. Se não aprendesse a se proteger, ela desenvolveria transtornos psíquicos, síndrome do pânico. Tem hora que a gente surta, bloqueia tudo na gente. Entendeu? E o pânico vem das mais diferentes formas. Eu sou especialista. Certo? Mas a hora que você percebe que você está, imediatamente, mentalmente, você já tem que ter uma postura. Você já vai fazer exercício respiratório e vai dizer que você está bem, que não tem nada. E que aquilo é 1 minuto só e que aquilo vai passar. E vai passar. Ninguém vai morrer em crise de pânico. Mas a gente pensa que não morrer. Entendeu? Então, nós aprendemos tanto com Maria, né? Muitos não suportam as variações do pêndulo existencial, pois estão preparados apenas para sobreviver no cárcere da rotina, desenvolvendo transtornos de emoção. Esse é o problema. Nós estamos vivendo a vida. Eu tive um pai que viveu a vida dele ao modo dele. Admiro demais, meu pai. Eu tirava o tempo para sair, eu tirava o tempo para ir nas festas. Eu terminava de almoçar, pegava o violão, viola, tirava a camisa, sentava debaixo do limoeiro, tocava ali 30, 40 minutos, guardava os instrumentos, ia trabalhar. Ai, se a pessoa não tiver vida, realmente não viver, aproveitar as coisas boas da vida, vai ficar ali, somente na rotina, um cárcere privado, na rotina, e não vai viver a vida. Aí vai desencarnar amargurado, entristecida, é pior lá de lá, é pior. Nada é tão excitante do que viver em sociedade. E o Emmanuel fala, conviver é aprender a viver com o outro em sociedade. Não importa se o outro não torce para o mesmo time que eu, não é da mesma ideologia que a minha, não é do mesmo partido político do meu, não importa, mas o importante é a gente se respeitar e se gostar, tá? E conviver bem no ambiente, estar disposto a servir uns aos outros. É isso! Né? É somente isso. Quem entende que
por trás das pessoas agressivas, mal resolvidas, ríspidas, há uma pessoa machucada pela vida, enxerga o invisível e protege-se contra o visível. Quem te fere, te magoa, está doente. É um doente. Ninguém equilibrado faz o mal para ninguém. Então, Maria, nos seus princípios, ela estimula esta proteção aí da emoção justamente para o indivíduo interiormente se examinar, se autoeducar, né? Buscar uma ambição interior, sim, uma ambição interior, de ser melhor, não o melhor, de ser melhor. Não, nossa, estou muito intolerante, peraí. Esse ano eu vou lutar para ser mais tolerante, é uma coisa só, de cada vez, né? Então, mas um deslumbrante educador vai além, ele incentiva essa ambição interior. Nós precisamos de cultivar as coisas boas que nós temos e todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Tem gente que não acha que tem, não sabe nem que tem. A gente precisa dar uma ajudinha mesmo. Olha o tanto que eu... Não, olha, está vendo isso aqui que você fez? Olha que maravilha, eu não consigo fazer isso. O que impede a gente fazer isso com as pessoas? Não é? Então Maria educava Jesus, né, para que ele fosse um grande conquistador das funções mais importantes da sua inteligência, das áreas mais excelentes do seu próprio ser. Um conquistador. Não esses baratos, sanguinários, destruidores. Não. Né? Mas ele foi um conquistador de corações. Vocês concordam? Quantos corações Jesus conquistou desde que ele pôs os pés aqui? Quantos? E continua, né, na verdade. E continua ainda, né? E continua conquistando. Se ele não conquistou e não trouxe para o cristianismo, para os seus ensinamentos, todos os outros, até mesmo aqueles que são ateus ou que são de outros que não são outros pensamentos religiosos, respeitam. Tem o maior respeito por ele e Maria também, tá? Então, quem educa nessa perspectiva? Quem de nós está educando nessa perspectiva? A gente educa para as conquistas, para o indivíduo ter casa, carro, espaço social, ganhar dinheiro, seguro de vida, posição social. Casar com uma mulher de boa família, não casa com um pobre, não tem problema. Você também não pode ser professor, que você vai ter baixo salário, vai ter muito trabalho, você vai ter desgaste. Então, de jeito não, mas eu quero ser... Não. Quando a minha neta falava que ia ser professora, meu genro quase infartava, ele está preparando ela para ser médica. Né? Imagine, quem está preparando um médico para ser médico, advogado e as outras profissões? Quem? Vamos? Professor. Sim, queria ouvir isso. Tudo bem. Estamos criando ou nós estamos educando os filhos? Nós estamos criando os nossos filhos ou nós estamos educando eles? Esse que é, né? Ela instigava Jesus desde a mais tenra idade e provocava a sua inteligência para que ele procurasse coisas mais excelentes que fosse cativante. Por isso que Jesus, quando ele olhava até no cão em putrefação, enquanto os outros corriam daquele fedor, ele agachava e dizia assim, ó, que belos dentes ele tinha. Ele olhava nas pessoas, ele via o espírito transcendente, iluminado do futuro. Ele não via aquele que estava no erro. Essa perspectiva que a gente tem que ter quando olha o outro. Você olha o outro caído e fala lá, ó, escolheu viver aquela vida, ele gosta disso. Né? A gente não vê ele um espírito de luz, um anjo guardião. Mais tarde, quando a gente não tem essa perspectiva, esse olhar sobre o outro, você não faz nada para ajudar ele. Agora, quando a gente tem essa transcendência, a gente vai fazer alguma coisa para ajudar o fulano. Né? Ei, meu Deus do céu, nós não vamos chegar lá. Maria educava Jesus, né, com metas e nobres ambições. A sua educação não era passiva, nem distraída e nem sem direção, de forma alguma. Ela educava pela ambição da tranquilidade,
da perspicácia, da segurança, sociabilidade, emoção cativante, capacidade observadora e alvos claros da vida. Gente, esse livro todo mundo tem que ler, ele é muito lindo. Então, o sétimo princípio aí que nós já falamos aí, ó, estimula a ambição interior, tá? A inteligência e a disciplina. Um espírito superior é disciplinado. Qual que é a característica básica do inferior? Indisciplinado e rebelde para completar. Não é assim? Então a Maria, ela tinha um projeto de vida. Ela teceu o seu projeto de educar o filho dela. Fazia escolhas, sinalizou disciplina emocional. Não é? Por quê? Pensar nas características mais valiosas da sua personalidade é o que todo mundo precisa aprender a fazer e ensinar o outro a ter esse olhar aí, né? Por exemplo, dizer assim mesmo, eu sou inteligente. Certo? Você vai prestar no vestibular, chega lá, os estudantes fazem aquele arrastão. Sabe para que é aquilo? Para intimidar os outros, que são mais fracos, têm medo, têm ansiedade. Arrastão. Nossa, nossa, você nem o que eu vim fazer aqui, fazer essa prova, você reprovar, vai levar, porque esse cara ali está muito mais preparado que eu. Então, a sociedade faz isso é uma violência psíquica, viu? Isso aí é uma violência psíquica no outro. Né? Não tive medo disso, não. Eu fui lá, fazia as madrugadas, trabalhava o dia inteiro, eu chorava de sono e de frio. Certo? Passei dificuldade. Deixei, às vezes, de comer para pagar umas aulinhas a mais para eu poder assistir para prestar o vestibular. Quando eu vi aquele arrastão todinho, eu estava sentado lá no meio-fio. Uma vizinha, eu tinha um vizinho lá que dava aula em cursinho de aula de química. E ela ele contou para ela e depois ela me disse. Ela falou assim, eu te viu lá, sentada lá tranquila, sentada lá na porta, esperando abrir o portão lá, da Universidade Central. O pessoal entrou no arrastão, tudo, você ficou lá sentada tranquila, ele falou assim, essa aí vai passar. Entendeu? Você não pode ter medo. É por isso que a gente precisa de proteger as emoções e estar preparado, não deixar que os outros causem essa violência psíquica em nós. Te paralisa, te faz sentir um nada. A gente tem que reagir. A gente pode, nós somos poderosos. Né? Além da gente ser poderoso, a gente é filho do dono do mundo, né? Mais poderoso ainda. Então nós precisamos certificarmos, né, de dizer essas afirmações otimistas, que são realistas para as pessoas, para os nossos filhos, e mostrar, tá? Oitavo princípio, ensinava a arte de contemplar a natureza. Gente do céu. Qual que é a primeira intenção da criança, quando ela ainda não aprendeu o respeito pela natureza? É ir lá arrancar a flor, arrancar o fruto antes de amadurecer, jogar pedra naquilo, entendeu? Mas quando a gente mostra tudo isso e o valor que cada coisa dessa tem na vida da gente, mas vai ser tão diferente. Vai ser muito diferente. Hoje eu vi uma rola num ninho, num local entre salas de aula e a cantina. Está lá quietinha, cegada. 400 alunos na escola, ninguém foi lá dar pedrada nela. Graças a Deus. Né? Então a gente precisa fazer esse serviço, ensinar a contemplar a arte da natureza. Então no processo de educação de Jesus, a contemplação da natureza era um item fundamental. Jesus estava sempre andando em movimento, nos montes, nas estradas, na beira do mar, no lago. Percebeu isso? Hein? Usava coisas da natureza, do ambiente, as ovelhas, os peixes para contar parábola, né? Os pais que educam os filhos a ter um contato estreito com a natureza, os filhos enriquecem a emoção e impulsionam a expansão de estruturas cognitivas. Diz que um pai rico levou um filho para dar
uma viagem num certo lugar, uma pessoa fez convite, né? Pessoa mais pobre. O pai foi com a intenção, né, de mostrar o quanto eles tinham e os outros não tinham nada, né? Então chegou lá e era perto de um rio e tinha mata e tinha muitas árvores e os animais, galinhas e tudo assim, solto, tudo muito natural, uma vida muito simples, um pessoal muito, né, muito humilde. Aí de volta o pai pergunta para o filho: e aí, você viu o que você aprendeu indo lá? Ah, pai, eu aprendi o quão pobre nós somos. Quão pobre nós somos. Enquanto a gente tem uma piscina pequena, ele tem um rio lá de fora. Enquanto a gente tem um quintal pequenininho, eles têm toda uma floresta. Foi pontuando as coisas, né? Então, de repente, a gente acha que tem muito, mas na realidade, nós estamos vivendo uma pobreza. Porque nós não estamos desenvolvendo, né? O tesouro nem está descoberto lá aqui dentro. Né? Então, nós precisamos de fazer isso. Maria, ela é exaltada em 2 livros sagrados, vocês sabiam disso? Na Bíblia Sagrada, como a mais elogiada das mulheres. E no Alcorão, ela é a única mulher exaltada e citada em inúmeras suratas referente à família. É Maria, mãe de Jesus Cristo. Pense bem, no Alcorão. Onde mesmo qual país que o povo e qual religião que o povo lê o Alcorão? Muçulmanos, né? Então, né? Ela não queria brilhar. Maria nunca quis brilhar e não veio aqui para isso. O que será que ela queria, gente? Ela queria que Jesus brilhasse. Mas não que fosse o maior, o suprassumo, o melhor dos melhores. Não. Mas que ele tivesse condição de botar à vista de todos o seu grande amor, a infinita misericórdia, seu infinito amor para a humanidade, para a sociedade daquela época, né, gente? Então, ela mesclou inspiração com doses de transpiração. Porque não é só inspiração, a gente não educa só com inspiração, mas com transpiração, porque olha, educar dá trabalho. E tem filho que nem em casa, vai ficar com você lá a vida inteira até você morrer. E você vai continuar educando ele. Tem esse problema aí também, viu? E se tiver, não reclama não. Sua missão era concluir, né, a missão de maior educadora da humanidade. Não para ser exaltada e nem reverenciada, mas justamente para que hoje a gente estivesse aqui falando dela. Né? Outro princípio, estimular a inteligência e a disciplina. A última aqui, ó. Ela deu a sua própria história para o seu filho. Doação. É o que a gente faz enquanto pai e mãe? É doar o tempo todo. Não é assim? Doar o tempo todo. Doar a própria história. Ser de verdade para que o outro nos veja sendo. Para saber como é que faz. Por isso Jesus veio descendo dos mundos, de mundo em mundo, até chegar aqui na corporificação terrena. Para trazer essas lições para nós. Eu vou lá fazer pessoalmente para aquele povo entender como que é. Não é assim? Ele é o nosso mestre, o grande mestre, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, o médico das nossas almas. Né? Enquanto sua mãe, a maior educadora da história, passou por tudo isso, imagine só, para que ele fosse preservado, para que ele tivesse essa liberdade, para que ele tivesse condições de desincumbir a sua missão, né?
nós temos aí o exemplo de Jesus como aquele que realmente absorveu por sua vez tudo que a mãe lhe ofereceu, né? A amou, a recebeu ao desencarnar, quando ela desencarna, e deixou seu melhor amigo para cuidar dela. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Né? Para que eles se ajudassem, porque ele teria completado a sua missão. Então, meus caros, a educação moderna ela está vazia de inteligência, tudo está muito superficial, teórico e inumano. Nós precisamos de humanizar nossas ações, humanizar nosso pensamento. Nós temos nomes de humanos, mas nossos comportamentos muitas vezes não condiz com humanidade. Muitas vezes a gente age com desumanidade, não é? Então, sacrifício, amor extremado, carinho, presença, o que os pais são e não querem ser, é o que mais influenciará o que os seus filhos serão. Entendeu? Então, ó, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Mas como assim? Hein? Ele está me vendo, ele sabe o que eu estou fazendo, ele vai fazer igual. Mas se o senhor faz, por que eu também não posso? Se for um questionador, vai fazer isso. É ou não é? De repente, a gente, por pequeninas coisas, a gente faz coisas que põe o outro para refletir. Uma historinha curtinha da minha vida pessoal. Meu pai não há de achar ruim eu contar isso não, mas eu conto isso assim, eu acho graça, acho bom isso, sabe? Porque meu pai, como era violeiro, né? Alguém foi lá pedir o violão emprestado e ele tinha falado para minha mãe que não ia emprestar não, porque a pessoa bebia muito, ia estragar aquelas coisas todas, e não emprestava. Aí sempre que chegava alguém em casa, eu amava quando chegava visita lá em casa. Eu largava, eu já ia, né? Ficava por ali. Aí, fulano me empresta, não vou te emprestar porque o violão não está aqui não. Aí eu estava aqui, a porta do quarto ali, lá na parede estava o violão de pendurado. Aí eu falei assim, mas o violão está ali, será que ele esqueceu que o violão está... Ai, não é aquele que está de pendurado ali não? Não. Muito bem, essa história acabou dando muito mal. Muito mal para mim, por me atrever a intrometer na conversa de adulto, onde eu não fui chamada, né? Houve todo um diálogo comigo e umas porreadas para eu me esquecer do diálogo, né? Então, assim... Convenceu. Então, mas eu conto isso para meus meninos e a gente ri demais dessas coisas todas lá, porque... né? Ou seja, ele falou mentira e eu apanhei porque falei a verdade. Faço o que eu faço. Entende? Mas é assim, e é assim a nossa vida. Ele emprestou ou não emprestou? Aí teve que emprestar o violão, aí foi. Então, gente, nós vamos então ficar por aqui agradecendo. Primeiro, a oportunidade, o convite da gente poder estar trabalhando. Obrigada, Júlio, obrigada a todos vocês. A casa que é muito querida para a gente, no nosso coração. E a gente deseja só felicidade para vocês, progresso, muito estudo, muita fraternidade, solidariedade. E que essa semana seja maravilhosa, de muito aprendizado para todos vocês. E não vamos esquecer da nossa mãe maior, a nossa Mãe Maria Santíssima, né? Porque a gente tem uma forma de pensar, a gente acha que Jesus deve estar num cantinho do infinito que a gente não sabe nem onde. Ele todos, né? Quietinho, que nada, não tem acesso, não vão a lugar nenhum.
acho que a gente tem essa ideia um pouco equivocada, porque eles têm a presciência e a onisciência de tudo, não é? Sabe das nossas amarguras, das nossas lutas, nos conhece por nome, Jesus nos conhece por nome. E olha, vamos nos lembrar de rogar, de agradecer, de sermos gratos por tudo. Vamos amar os filhos, os netos, os sobrinhos, a família. Vamos colaborar nessa grande tarefa de educar. Não é? De repente, aquilo que o pai e a mãe têm dificuldade na educação, o avô ou a avó faz isso brincando, sorrindo. Tios, tias, não é? Então, vamos aproveitar enquanto estamos juntos aqui na Terra, encarnados, e trabalhar na educação do espírito, com responsabilidade. O Kardec fala que a educação, se bem compreendida, ela é a chave do progresso moral. Não há outra forma. É somente pela educação que nós vamos nos tornar pessoas que nós desejamos ser e que precisamos ser. Que Deus nos ajude nessa tarefa. E ó, não vamos esquecer de orar para Maria, não. Né? Os problemas mais intrincados aí que a gente tiver, quando mãe tiver com os problemas, quando você já recorreu a todo mundo, vamos recorrer, né? A senhora é mãe como eu. Um dia a senhora esteve lá no pé do madeiro, famante, chorando, coração cortando, de ver o seu filho, que nenhum erro tinha, sendo sacrificado. O meu está muito longe do seu. Ele é cheio de erros, ele tem defeitos, as vicissitudes, está numa situação difícil, me ajuda. Então vamos orar por nossos filhos, os mais difíceis, os maridos rebeldes, afinal nós todos estamos educando todos. Né? O Paulo Freire fala que ninguém educa ninguém, nós nos educamos reciprocamente. É bem isso aí. Né? Santa Mônica teve um trabalhão com Santo Agostinho. Certo? Tá achando que ele nasceu santinho? Que ele foi santinho a vida toda? Vai estudar a vida dele. Hã? Dizem que demorou 30 anos, né? Que isso, ininterruptamente em cima ali, cercando ele de cuidado, de amor, de palavra, de ensinamento, de tudo, e orando, e tentando, e pelejando, e nós não podemos desistir de ninguém, não. Pilatos, não. Lava a mão com ninguém, não. Vamos insistir. Certo? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por tudo, viu, gente? Nossa, obrigado a você.